Oi, pessoal, tudo bem? Começando aqui, eu já estava atrasada já para a live. A pessoa vai pegar um café. Quem me conhece sabe que eu sou meio não, completamente viciada em café, né? Eu falei assim, agora falta eu pegar o meu café. Meu Deus, na hora que eu olhei já era 8 horas da noite. Mas muito bem-vindos, todo mundo aqui. A nossa primeira live, né, da Semana Roxa. É com muita satisfação que a gente inicia essa semana para conversar sobre o que é a doença inflamatória intestinal. Né? Para quem não sabe ou não tem muita certeza no que a gente está falando, né? As doenças inflamatórias intestinais são um grupo de doenças que acometem, né, o intestino, tanto o intestino fino quanto o intestino grosso, o canal anal, né, e a região perianal, em alguns casos, da doença de Crohn. E a causa dessa doença inflamatória ela não pode ser atribuída a um único fator. Né? A gente sabe que tem fatores genéticos, fatores infecciosos relacionados, bem como fatores de autoimunidade relacionados. E isso é muito comum, né, assim, no nosso meio, na gente que trabalha com a coloproctologia. Então, é muito importante como é uma doença crônica, né, que não tem cura e que interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas que são portadores dessas doenças, é muito importante que a gente dedique um tempo especial para falar dessas doenças, né? E para discutir coisas que a gente acha que só com a troca mesmo, só com a divisão de experiências, a gente vai conseguir atingir um público maior, a gente vai conseguir multiplicar justamente essas experiências e multiplicar justamente a informação, tanto para o paciente quanto para os familiares, para os amigos que convivem com alguém que tem a doença inflamatória intestinal. E quando a gente preparava essa Semana Roxa, né, nós pensamos em diversos temas, e um deles que foi muito recorrente, tanto no consultório quanto nos colegas que são amigos, né, é a respeito dos probióticos. Então, eu queria conversar e convidar já aqui o Dr. Marcelo para iniciar essa live com a gente. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Eu tudo abri jóia? aqui a live, né, Marcelo, conversando a respeito da importância da gente falar, quando a gente estava preparando para falar da semana roxa, né, dessa semana que a gente preparou as lives, um assunto muito pedido no consultório, pelos pacientes também que são portadores da doença inflamatória, foi justamente que a gente conversasse sobre os probióticos, que é uma novidade, né, recente, aí, o uso mais indiscriminado deles, a partir de 2017, né, que realmente alguns estudos um pouco mais robustos a respeito das evidências, né, do uso dos probióticos em diversas áreas, começou a sair e nós começamos a usar de uma maneira mais indiscriminada, né, com produtos melhores também chegando ao mercado, né. Antes de mais nada, eu queria apresentar o Marcelo, né, Marcelo? Você é um grande amigo, parceiro aí já de muito tempo, né? O Marcelo, gente, para quem não sabe, é criador do canal Proctologia Sem Tabu no YouTube, um canal com mais de 150 mil inscritos, né, Marcelo? É E que é isso. cheio de informações muito importantes na área da proctologia, né? E vem justamente desmistificar um montão de coisa. Então, sugiro para todo mundo depois conferir o canal do Marcelo. Mas e aí, Obrigado. Marcelo, conta para nós aí um pouquinho da sua experiência com os probióticos. Se você quiser começando a esclarecer aí para todo mundo o que são, né, os probióticos, eu acho que seria legal. Uhum. Tá, beleza. Então, assim, eu acho que é importante, primeiro, te agradecer por estar dando essa oportunidade. E, então, assim, eu acho que é interessante a gente falar, assim, por que que alguém vai querer usar um probiótico, né? Por que que foi aventada essa possibilidade? Uma coisa que a gente já sabe sobre as doenças inflamatórias intestinais é que elas têm uma relação com a microbiota. A gente sabe que aqueles pacientes têm uma microbiota alterada e tem vários fatores envolvidos nisso aí, desde a genética até fatores ambientais. Então, a causa das doenças inflamatórias intestinais ainda não está totalmente esclarecida, mas a gente sabe que tem essa relação com o tipo de flora. Então, uma parte da flora bacteriana, né, da flora que a gente chama de microbioma hoje em dia, né, que já inclui muito mais do que bactérias,
é determinado pela genética de cada pessoa, mas também tem esses fatores ambientais e até como que o organismo responde a isso. Então, todos nós, né, temos no nosso trato gastrointestinal, é a parte mais rica em micro-organismos, temos aí 10 a 14, né, de número de bactérias ali, e tem uma grande variedade. E o que a gente nota é que no paciente com doença inflamatória intestinal, os estudos mostram que tem uma diminuição da variedade desse grupo de bactérias e tem um aumento da quantidade. E, além disso, a gente encontra bactérias que não são aqueles grupos, né, aqueles filogrupos esperados para assim, para a pessoa que não tem a doença inflamatória intestinal. Então, os probióticos, eles vêm tentando sanar isso aí, né? O que é um probiótico? São aqueles micro-organismos vivos que a gente ingere em quantidade suficiente para desenvolver uma flora mais saudável, digamos assim. Então, esse aí seria a parte racional do uso deles. Mas a questão de se isso tem um benefício é o que a gente tem que ver, né? Então, com relação à minha Na sua experiência... prática, assim, no consultório, nos seus pacientes portadores de doença inflamatória, você tem de rotina usado os probióticos? Como que você tem feito? Não é em todo mundo? Como é que você tem feito isso? Não é em todo mundo, pelo menos não inicialmente. Então, em geral, eu vou tentar aqueles tratamentos mais bem estabelecidos. E, assim, como você falou, né, atualmente é que estão saindo alguns estudos mostrando um benefício maior, tendo mais evidência do uso dos probióticos, né? Então, para a doença inflamatória em si, eles ainda não estão tão bem estabelecidos como um tratamento para substituir medicações. Então, eu acho que assim, a gente tem que entrar com as medicações, o tratamento padrão, e usar os probióticos como um auxílio a esse tratamento. Então, tentando controlar o ritmo intestinal, que muitas vezes nesses pacientes ele vai estar muito alterado, na melhora de sintomas, né, de gases, esses sintomas. Então, assim, eu não entraria como tratamento, né? O que eu faço na minha prática é isso. Eu entro com o tratamento clínico, o tratamento usual, e naquele paciente que mantém sintomas, eu acho que vale a pena tentar o probiótico. É engraçado, sabe, Marcelo, que antigamente eu também não entrava de rotina com os probióticos em todos os meus pacientes. Mas eu tenho aderido ao probiótico, assim, inicialmente mesmo. Logo que eu iniciei o corticóide, os tratamentos com os antibióticos, né? E eu tenho tido uns resultados muito interessantes. É claro que a gente, né, tem que se pautar também nas evidências científicas que mostram que os probióticos são realmente eficazes, né? São quando a gente consegue juntar dentro de um mesmo produto pelo menos 3 tipos, né, diferentes de classes de bactérias, né, boas, que são pelo menos o lactobacilo tem que estar junto, o bifido tem que estar junto e o lactococo tem que estar junto, né? Ou algum coco, né, tem que estar junto. Então a gente consegue, pelo menos tendo esses pelo menos também 6 bilhões, pelo menos, de cepas aí juntos, juntamente com o tratamento habitual, eu tenho conseguido atingir uma melhora, assim, do sintoma, especialmente, sabe? Aquele desconforto do gás, que normalmente quando a gente pega o paciente, início de tratamento, ele está todo, assim, desregulado mesmo, né? Com o abdômen muito cheio de gás, por causa da diarreia, por causa da má absorção. Então, eu tenho usado os probióticos assim de rotina e tenho tido um resultado muito interessante. Eu acho que o problema que eu encontro assim muito na questão do probiótico, do uso dele como um tratamento, é a questão da padronização, né? Exatamente. Que a gente não tem uma padronização, pelo menos assim, em grande escala, né? Então a gente acaba tendo que manipular e contar com parceiros da indústria farmacêutica, né? Da farmácia de manipulação, e principalmente pessoas que são confiáveis nesse sentido, que vão estar te dando, oferecendo um produto que realmente é aquilo que você prescreveu, né? Isso eu acho fundamental. Eu acho que quando a gente não consegue também acreditar no que você está colocando, né? Assim, às vezes o farmacêutico não consegue te entregar aquele produto que você está acreditando nele também, aí eu acho que não tem muito sentido. E eu acho que tem muito a ver da gente não conseguir essa evidência mais forte, por conta dessa falta de padronização, você não acha? Eu acho que sim. Isso aí é uma coisa que eu até acho que vale a pena a gente discutir. Mas eu queria falar um pouquinho uma coisa antes que você falou. Quando a gente entra com antibiótico, aí eu já acho importante o uso
né? Eu acho que a gente tem que entrar concomitante e manter depois que for suspenso, se a gente suspender, porque tem casos que a gente vai manter um período maior. E achei uma coisa interessante que você falou da variedade. Então, assim, a gente via antes, né, fazendo muitos estudos com um tipo específico, né? Tinha aqueles estudos lá de 93, 96, mais antigos, até usando o Goulart, e vê que tem um benefício limiar, né? Melhora um sintoma aqui, um ritmo intestinal, mas que o benefício maior estaria usando uma variedade maior e tem que ter uma quantidade adequada também, né? Porque se a pequena quantidade, você não vai ter o efeito desejado. Agora, eu achei muito interessante isso que você falou da padronização. Isso é um problema seríssimo que a gente vê, né? Porque os estudos mesmo, muitas vezes são estudos que começam de forma concomitante, então não usam cepas que são compatíveis para se fazer uma meta-análise, por exemplo. E alguns produtos, né, que você vê que o VSL número 3, que teve alguns benefícios em estudos, hoje em dia em alguns países já tem uma composição diferente. Então, essa padronização é um problema, né? E É um além de problema. tudo, essa questão que você falou dos serviços que a gente tem acesso, né? Você tem uma farmácia que você vai confiar, outra que você não pode ter tanta certeza. Então, assim, como que você vai fazer para ter certeza que aquele produto que você está passando é o que o paciente vai receber? Isso Justamente. é muito É, difícil. e a gente precisa da manipulação, porque também não tem disponível já assim, pronto na farmácia para você comprar o que você precisa. É isso que você Isso. comentou. A gente tem, às vezes, uma cepa, né? Duas. O máximo que eu vejo na padronização é quando você tem 4 cepas juntas, mas às vezes numa quantidade inferior a que você precisa, né? E tem que, assim, isso que você comentou da questão do microbioma, né? Que tem cada vez mais estudos nisso, né? Que a gente chama realmente de microbioma. E eu acho que a intenção dos estudos de quem tem feito a dedicação exclusiva de pesquisa de microbioma é no sentido de entender que cada um tem o seu e talvez por isso cada pessoa responda de uma forma diferente à doença inflamatória, né? E a gente individualizando isso até na prescrição de um probiótico, aí eu acho que a gente consegue também atingir um resultado muito melhor. Mas aí envolve a gente estudar coisas novas, né? E acreditar na padronização de coisas novas também, assim. E ter parceiros que vão te entregar um produto de qualidade. Eu acho que isso também é fundamental, né? Porque Uma coisa que normalmente a eu gente acho não... interessante, assim, de hoje em dia, que você falou, assim, do uso mais difundido disso, tem melhorado a aceitação dos pacientes, né? Você notou isso? Qual que é essa Demais. impressão? Demais. Porque antigamente a gente fazia eu te passar um probiótico, às vezes o paciente nem comprava, né? Nem acreditava nisso. Aí agora com o número de evidência, eu acho que com o resultado que a gente também vai tendo, né, no consultório, com a melhora do paciente, a gente vai receitando também com mais confiança, né? E aí vira uma via de mão dupla. Você confia naquilo que você está fazendo, o paciente consegue ter uma aderência melhor, né? E aí o resultado vai vindo, né? Às vezes você tem que trocar a sua formulação, não é sempre que a gente acerta, né, de primeiro. Uma coisa também que eu faço muito, eu não sei se você faz, é fazer um rodízio de cepas, né, assim, de tempos em tempos, trocar de acordo com o sintoma do paciente. E eu Então, acho fala. um mundo muito interessante, sabe? Assim, eu tenho achado, desde que, eu não sei se você leu aquele livro 10% Humano, você leu esse Não, esse livro? Esse livro é super legal, é de uma canadense, não sei se você sabe da história dele. É uma bióloga canadense, ela mapeou, né, o microbioma todo de um ser humano, assim, de meia idade, 70 anos, e viu que só 10% do material genético desse ser humano era humano. Os sim, 90% era bacteriano mesmo. E eu sim, acho que isso abre um caminho, assim, até para você acreditar, né, nas evidências científicas, que 90% desse material genético ele tem que ter uma função na gente, né? E eu sim. acho que é muito nesse sentido que esses estudos do probiótico, eles estão indo, sabe? Eles estão começando a individualização, né? Para cada doença e depois para cada ambiente. Que é claro que a sua maneira de conviver com o ambiente passa pelo seu intestino, né? Isso vai estar completamente relacionado à sua forma de reagir mesmo. A antígeno, enfim, a própria doença inflamatória, igual você falou, ela pode ser resultado de uma desbiose, né? De um desequilíbrio da flora intestinal. Então, eu particularmente acho esse mundo assim muito vasto
de coisas ainda para serem desbravadas, né? E acredito cada vez mais. Eu Mesmo acho porque que também você falou é o realmente o resultado ponto, vem, né? né? Eu acho que isso Como que é você que é? falou é realmente o ponto principal, né? Tem muita Uhum. coisa para ser descoberta. Que às vezes É, eu fico com a impressão, né? Que os estudos mostram um benefício muito grande e na prática a gente vê que assim a gente vai ter que ir tateando ali para a gente chegar a um é, benefício real para aquele é, paciente. Se a gente é. tentar usar tudo padronizado, a gente vê, como a gente já sabe da prática médica, né? A medicina não é matemática, né? Não adianta Uhum. passar tudo para todo mundo, o resultado não vai ser o mesmo, né? Então a É, e gente não tem que tem fórmula pronta, né? A gente vai ter que ir vendo mesmo. O que, que vai dar para um sim. para outro, né? Pois Uhum. é, tem que ir individualizando isso, para a gente chegar Uhum. na medicação para cada paciente. Na sua prática, você nota isso também? Essa Noto resposta demais. individual? Noto a resposta individual. Tem pacientes que às vezes você fala assim, ah, eu vou tentar essa combinação aqui e dá super certo. E para outra a mesma combinação, mais ou menos o mesmo sintoma, já não dá tanto. Aí eu acho Uhum, que só reforça essa questão de que depende da sua interação mesmo, né, com a bactéria, para ver se você vai uhum, ter aquela resposta ou não. Mas não quer dizer que o produto é ruim, né? Assim, que na verdade o probiótico não serviu. Eu acho que eu tenho feito isso, eu tenho insistido, trocado, até tentar achar uma fórmula que seja mais adequada. Porque, claro que, igual você falou no início, isso é importante para quem entrou depois, né? Não é o tratamento, mas é um grande adjuvante, complementar ao tratamento, né? Isso eu acho que tem uhum. ficado muito claro, assim, na prática clínica. E essa questão também da gente ter que vencer essas resistências nossas mesmo, né? De acreditar Sim, num produto sim, que a de gente vai ter mudar, que né? mandar manipular, né? Sim. Na maior parte das vezes. Então, Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, isso você falou do tratamento, né? Porque, assim, Uhum, eu recebo muita pergunta, né, aqui no canal, aqui no Instagram também, sobre pessoas que não querem aderir ao tratamento convencional e estão querendo uma uhum. opção para aquilo. Então, acho que é importante a gente frisar que, pelo menos nesse momento, ainda não é a hora disso, né? Eu Não, acho assim, não é. as evidências surgindo, mas que a gente vai entrar com isso para um auxílio do tratamento, para um controle de Uhum. sintomas, né? Que esse seria Isso, o momento atual que a gente está vivendo, um momento de aprendizado ainda disso, né? Qual que vai ser o isso. resultado É. real. Acho que a gente está, igual você falou mesmo, aprendendo junto, né? E sabendo que cada vez mais vai ter coisa a ser descoberta, porque é tudo muito novo, né? Foi na semana do aparelho digestivo de 2017 que foi realmente iniciado em larga escala a utilização dos probióticos, as evidências melhores. Então, foi lá que a Uhum, gente começou, assim, então, de 3 anos para cá, que a gente começou realmente a utilizar com esses olhos mais técnicos, né? E não tão empíricos a respeito do probiótico, né? Ô, uhum. Marcelo, eu gosto muito daquela explicação sua, o que é pré-biótico, o que é probiótico. O pessoal no consultório, assim, tem essa dúvida também? Você pode falar para a gente aí, do jeito que você fala? Ó, o pré-biótico, então, seria aquele alimento ou substrato que vai estimular a gente a ter uma fórmula boa, uma flora boa. Já Uhum, o probiótico é a própria bactéria que a gente ingere ali em quantidades suficientes para que aquilo desenvolva, né? Para a gente mudar de flora. E eu uhum, acho que uma coisa importante do probiótico é que a gente vai vendo essa alteração de flora, né? Existem inúmeros estudos mostrando essa alteração nas fezes, né? Que vai alterar a quantidade ali, né? Então uhum, é importante a gente ter esses conceitos. E o ideal é que a gente use junto, né? O uhum. probiótico e o pré-biótico também. Uhum. É como se o pré-biótico fosse a comidinha da bactéria boa, né? Para ela gostar do ambiente Exatamente. ali, ficar, colonizar e florescer, não é isso? Mais ou Uhum. menos. É. É. Uma outra E, pergunta que até que eu vi que o pessoal mandou aqui para cima foi a questão de aonde que compra o probiótico. Gente, probiótico não compra sem receita, assim, não se deve comprar pelo menos, né? Isso que a gente está falando é muito sério. Isso aqui a gente tem que tentar individualizar, porque o probiótico que às vezes é bom para um caso não é bom para o outro. Então, não é recomendável você ir na farmácia e dar um probiótico, assim, da cabeça. Isso não vai ter uhum. efeito nenhum, né?
E Pois fora é. que muitas das vezes nas farmácias, os probióticos existentes, né, já feitos, industrializados, normalmente é aquilo que a gente falou, é um tipo só de cepa, de bactéria, em quantidade inferior, e muitas vezes uma bactéria que é de transição, que a gente fala que vai passar. Ela não vai ficar ali Uhum. para ter aquele intuito de mudar a flora do intestino. Então, Uhum. probiótico não é para sair comprando da cabeça, viu? Estão falando aqui de farmácia de manipulação, né? Então, assim, é o que a gente falou antes, tá? Que o probiótico ele tem que ser manipulado no local de confiança, tem que ter a indicação, o tipo de flora. Então, assim, se você pegar naqueles formulários de farmácia, você vai ver que tem inúmeras composições para fins específicos, né? E mesmo Uhum, isso ainda está em estudo, então a gente tem que ter, assim, eu acho que tem que ter um pé atrás com tudo. A gente tem que estudar, tem que estar na vanguarda, aprendendo o tempo todo, mas também tem que ver o que tem de evidência disso. uhum. Cuidado aí com coisas que não está aprovado e tal. Outra pergunta legal aqui, ó, da Ceci falando, que a pergunta que não quer calar, se o leite fermentado, né, do lado do mercado, ele é útil e se existem opções aí de leites desse tipo aí, sem lactose e de baixo açúcar. Quer responder, Marcelo? Olha, como é que começou essa história do leite fermentado? Então, o leite, eles perceberam que pessoas que tomavam aqueles iogurtes que são probióticos, que não são aqueles que são pasteurizados, eles tinham uma maior longevidade e começou a se estudar esse assunto. Então, o leite fermentado, é claro que assim, depende da produção dele, né? Aqueles produtos processados da indústria em geral, eles vão ser mais fracos. Pode até ter ali quantidades, mas não são os melhores produtos, né? Então, assim, seriam os leites não pasteurizados. Agora, sem lactose, de baixo açúcar, que seja probiótico eficaz, realmente eu não conheço. O que você acha? Eu também não conheço, assim. Acaba que é aquilo que cai naquilo que a gente comentou, né? Que fica sendo um tipo só, né? De cepa. Uhum, Aí não tem um objetivo, que é o que a gente fala quando está falando de uso na doença inflamatória, para modificação da flora intestinal. É uma palavra muito bonita e um termo que o pessoal usa, que é modular a flora intestinal. Isso vai ter efeito na imunidade, então vai ter efeito também na desbiose, que é no desequilíbrio, que isso pode ter algum efeito no tratamento a longo prazo da doença inflamatória e de outros tantos benefícios, né? Então, isso uhum. não é o probiótico do leite fermentado, viu, gente? Não é. Aí é gosto mesmo de cada um, né? Não é para usar. Tem uma pergunta aqui da Úrsula falando que intolerante à lactose com doença inflamatória, se pode usar probiótico? Pode usar probiótico. Aí a gente não está falando desse probiótico que é o leite fermentado, a gente também não está falando do kefir, que eu acho que o kefir também ficou bem popular no nosso meio, né? Uhum. Não é o kefir também que a gente está falando, a gente está falando de uma manipulação de pelo menos 6 bilhões de bactérias boas em composições diferentes, né? E aí o coloprocto, o gastro, que vai poder indicar isso de uma melhor forma. Tem muita nutricionista e nutrólogo também que tem usado com grande benefício, né? Os probióticos, mas não é assim só uma cepa, não, né? O kefir tem inúmeros benefícios, mas não é do kefir que a gente está falando agora. Não sei se ficou Acho claro. uma coisa interessante até que falou essa questão da intolerância à lactose, né? A intolerância à lactose é uma coisa que é muito difundida no nosso meio, está em torno aí de 30%, pode chegar a mais, né? Nós temos muita miscigenação no Brasil, então tem uma quantidade aí de pessoas muito grande que tem isso. Só que a intolerância à lactose, ela tem a diminuição da nossa produção, mas a nossa flora pode ser capaz de ajudar na metabolização dessa lactose. Então, alguns probióticos podem até ajudar na metabolização da lactose, na absorção e Uhum, melhora desse quadro, mas tem que ser bem uhum. indicado. Mas é isso, assim, que às vezes o pessoal já usa o kefir e aí fala assim, ah, mas eu tenho que mudar o meu kefir para o kefir de leite, de água, como é que é, né? O que a gente sabe é que mesmo nas pessoas com uma intolerância, mesmo a verdadeira, né? Porque o que ocorre muito é que quando a gente está com o intestino inflamado, o leite, né? A lactose do leite, que é uma digestão mais difícil para o nosso intestino, ela vai ser mais difícil também porque ele está inflamado. Então, a pessoa, mesmo não tendo assim, a deficiência da enzima para digerir o leite, né? A lactase,
ela vai ter uma intolerância àquela lactose ali, né? Não pela deficiência propriamente dita da enzima, mas isso pode ser muito por conta da inflamação que o intestino já se encontra. Sim, um Então, quadro inflamatório, né? e que é diferente, né, Marcelo? Assim, não é, toda a intolerância à lactose que é verdadeira, né? Isso também é um outro assunto, né? Que a gente Pois poderia. é. O Heraldo está Pois é, querendo fazer uma pergunta aí. Pode fazer, Heraldo. Vai escrevendo aí que a gente vai tentando responder, né? depois a Aí gente tá tem que chamar um perguntando aqui, nutrólogo ó. para esclarecer. Na quarta-feira, o Hum. Vinícius, que é nutrólogo, vai estar conosco. Aí ele vai poder também dar uma Ah, porção de dicas aí sobre essa questão das intolerâncias, viu, gente? Já podem ir formulando as perguntas e deixando para a gente, que a gente vai deixar tudo direitinho para ele. O pessoal está perguntando aqui se a gente recomenda qual tipo de manipulação, se cápsula, se sachê. Você sabe falar alguma coisa disso, Marcelo? isso vai depender, né? Se você conseguir atingir aquela quantidade que você precisa de bactérias, pode ser as duas formulações são aceitáveis. Pode ser sachê, pode ser cápsula. Concordo com o Marcelo, é isso mesmo. O que depende muito é o tipo da cepa, sabe? Assim, se a farmácia onde você manipula te dá cepa estável, aí tanto faz, né? Agora tem Tem algumas uns, cepas inclusive, que devem ser refrigerados, né? tem alguns lugares que você não pode deixar o probiótico em qualquer lugar, quando a cepa não é estável, né? E eu acho até mais difícil da gente prescrever esse tipo de probiótico, né? Melhor quando já vem liofilizado, estável, que aí você não tem que ficar pondo em geladeira, enfim, e aí é mais confiável, né? Que você vai estar entregando o que você está prescrevendo. Então tem uma Pois série de peculiaridades, né, gente? Estão vendo que o mundo do probiótico aqui é meio vasto mesmo, né? Deixa eu ver o que mais aqui, que ó, tem o aqui. Dalmo está perguntando aqui se pode usar para gastrite. Você tem experiência com isso? Porque a gente aqui não Ah, trata gastrite, né, em geral, não né? tem experiência. Talvez o Também Vinícius na não. quarta vai te responder melhor, viu? Não. Ô, Dalmo, tô Tá vendo que tendo- você tá aí, já perguntou várias vezes. É por isso, é porque a nossa especialidade a gente vai tratar mais as doenças intestinais, né? Então, a doença do cólon ou do ilho, no caso da doença de Crohn. Então, para Uhum. gastrite, vai ser uma pergunta melhor para o nutrólogo, tá? Na quarta-feira. Exatamente. E para você ainda dar uma, eu tô adorando você perguntar, pode perguntar mesmo. Falando assim, se o leite fermentado é probiótico, ele é probiótico, né? Mas é uma cepa só, tá? Então é isso que a gente já comentou. Agora tem que cuidar com a manutenção dele, né? Porque se aumentar a temperatura, isso vai perdendo ali essa característica. Exatamente. Tem mais alguma pergunta que você está vendo aí, Marcelo, que seja bacana, que você está vendo Então, aí? vocês têm a dizer sobre o uso de probióticos especificamente na síndrome do intestino irritável. Aqui foge um pouquinho do nosso tema, né? Que nós estamos falando das doenças inflamatórias intestinais, mas na síndrome do intestino irritável tem estudos, né? Estudos assim já mais robustos que mostram que tem benefícios sim. Ela é assim, a síndrome de intestino irritável é um quadro benigno que não aumenta risco de câncer. Então a gente tem que lidar com os sintomas. E nessa parte o probiótico tem uma resposta muito boa, nesse controle de sintomas. Então pode ser usado, mas de forma individualizada e muitas vezes a gente precisa de outros tipos de tratamento também Uhum, associados. E uma uhum. alimentação adequada, né, gente? Também não adianta nada tomar probiótico, fazer um monte de coisa e comer É, muito mal, não fazer atividade física, é. não vai controlar sintoma, né? Eu brinco que o intestino irritável, a doença inflamatória, é sempre um tratamento de tripé, não adianta. É a nutrição, né, a sua alimentação associada à medicação adequada, então isso para cada caso, e inclusive o uso do probiótico também para cada caso. E a pessoa tem que ter uma válvula de escape, porque a gente queria falar que não podia estressar, né? Não podia absorver impactos emocionais para não piorar essas doenças, né? Mas como isso às vezes é muito impossível, né? Eu falo, então tem que ter uma válvula de escape. Pois é, E muitas sim. vezes é atividade física mesmo, né? A meditação, a yoga, né? E no sentido de modular mesmo o estímulo elétrico ao intestino pela respiração. E Uhum. aí o benefício vem. Não adianta tratar só com uma coisa, só com outra, né? Todos os pés são importantes aí para manter o tripé bem firme.
né? A Angélica está perguntando aqui para a gente citar alimentos que diminuem a inflamação. Aí, Angélica, a gente vai falar disso na quarta-feira, tá? Dos alimentos que, além de diminuir a inflamação, vão melhorar a imunidade. Isso é uma conversa bem legal. Junto com a atividade física, é a nossa live da quarta. Uma pergunta aqui, ó, falando assim, quem tem esses probióticos, para quem tem dois, deve ser usados a vida toda? Eu não entendi muito bem se são os dois, se é o que a gente estava falando. Mas a pessoa que tem o intestino irritável e tem a doença inflamatória intestinal, é assim, pode existir? Pode, né? Mas a gente primeiro passa em tratar a doença orgânica, né? Controlar isso. Só que muitos pacientes de doença de Crohn, de retocolite ulcerativa, mesmo com o tratamento, a gente chegando numa fase de remissão, eles se mantêm sintomáticos. Então, nesses casos, o probiótico pode ser usado e pode ajudar. Agora, essa parte que você falou da vida toda, é que é uma coisa que a gente tem que ver assim, de forma mais estrita, porque os probióticos, depois de 8 semanas, em geral, a gente vai ter uma queda do benefício deles. E talvez aí seja a hora daquele rodízio que a doutora Fernanda falou. De ir trocando a flora, né? Trocando o tipo de probiótico. Exatamente. Até tem uma pergunta exatamente sobre isso aqui para cima, falando se tem algum protocolo, né, para a gente fazer esses ciclos ou se isso é empírico. Isso não é muito empírico, não. Isso tem a ver com a clínica do paciente, né? E com a resposta que ele vai tendo ao probiótico que você prescreveu. Então, não é tão empírico, não. Mas, assim, falar que tem uma fórmula correta que dá para ser aplicável, assim, um protocolo, aí também a gente não tem ainda. Né, Marcelo? A gente vê aqui na live, né? Fica aquele númerozinho mostrando quantas pessoas estão assistindo, só que a gente não leva em consideração o rodízio das pessoas também, né? Então tem coisas que a gente já falou e que às vezes as pessoas não pegaram. Então acho que é bom a gente sempre refrisar essas partes aí, porque a gente até falou um pouquinho sobre isso, né? Mais cedo. Bom, gente, eu acho que também a gente podia ficar aqui a noite inteira conversando do probiótico, mas eu acho que como uma entrada aqui, né, com uma primeira live, foi muito legal. Agradecer aí a disponibilidade do Marcelo, tá com a gente, né? Para quem ainda não conhece o canal Proctologia Sem Tabu, acessa no YouTube, é um canal muito legal do Marcelo. Fala de um tanto de temas, não só de probiótico, não só de doença inflamatória, mas um tantão de tema da proctologia, de uma forma bem simplificada e bem legal. Então, acessem lá para vocês verem. Marcelo, muito obrigada mesmo. Obrigado, Fernanda. Estamos sempre juntos. A gente vai... E obrigada aí pelo apoio, viu, da Sociedade Mineira, a nossa semana, né? Você agora na diretoria aí, junto conosco. Muito bom, viu? Obrigada mesmo. Agradeça a todo mundo aí da diretoria, ao Bruno, ao Hélio, todo mundo. E vamos estar junto aí. Na sexta-feira a gente vai estar junto de novo, né? Mas aí lá no perfil da sociedade, né? E é isso. Vamos junto. Para todo mundo que está acompanhando. A gente tem que se unir, né, na divulgação, porque são doenças que muitas vezes as pessoas nunca nem ouviram falar, né? Então, quando você dá um diagnóstico, você não sabe nem do que se trata. Eu acho que a gente tem que conscientizar as pessoas. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo com a Laprocta é excelente, né? No que a gente puder ajudar, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada eu. Um beijo para todo mundo, gente. Boa noite. E vamos que vamos, nós estamos só começando. Lembrando que a gente consegue ver lives sobre doença inflamatória intestinal durante toda essa semana no perfil da Sociedade Mineira da Coloprocto, que eu vou deixar aqui também divulgado no feed de novo, e na sequência aqui na Laprocto, tá bom? Então a gente tem uma dobradinha roxa aí durante toda a semana e vamos com a gente. Um abraço para todo mundo. Obrigadão, boa noite. Boa noite, abraço. Até mais.